Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o POR de 11, né, o Polo Crédito Imobiliário, o FIDCRI da Polo. Esse aqui é o último relatório publicado, foi publicado bem recente. Esse fundo aqui, ele já é um fundo um pouco mais antigo, né, já tem bastante tempo de mercado, e ele fala um pouco sobre a estratégia e objetivo do fundo. O portfólio do Polo, ele consiste primordialmente em CRIs pulverizados com garantias em imóvel performado. Imóvel performado é aquele imóvel que já está entregue, que não corre risco de construção, por exemplo. CRIs corporativos é para grandes empresas, então são empréstimos feitos aí para grandes empresas, e com alienação fiduciária do imóvel, né, ou seja, o imóvel é dado em garantia. Ou cessão de recebíveis, né, os recebíveis que a empresa tem são dados em garantias, além do CRIs lastreado em cessão de renda de aluguel. Então, ele busca, né, uma carteira um pouco mais segura, né, e uma rentabilidade o maior possível. Tem 26 mil cotistas, não é um fundo muito grande, tem 363 milhões em patrimônio líquido. Taxa de administração dele é de 0,9% ao ano, então é um pouco mais baixa do que normalmente os FIIs e CRIs têm, né, que é normalmente 1,10, né? Então a taxa dele é um pouquinho mais baixa. Tem a taxa de performance de 15% do que exceder o yield do IMAB. E aí a gente vê aqui um pouco do histórico do fundo. A primeira distribuição dele foi em 2012, né? Nós estamos em 2023, então já tem 11 anos da primeira emissão. Quando você vai ver a segunda emissão, ela foi feita em 2020, então ele passou 8 anos bem pequeno, né? Era um fundo bem pequeno, tal, pouca gente conhecia ele. Ele foi fazer a segunda emissão, né, depois de bastante tempo, né, só em 2020, e a terceira em 2021. Né? Então ele fez poucas emissões e passou muito tempo sem emitir. E aí aqui ele fala um pouco sobre o cenário, né? Os comentários da gestão, ele fala um pouco aqui do cenário que eles estão vendo, principalmente para os FIIs de crédito. Nos últimos 12 meses, a distribuição somou 12,17 por cota, foi o tanto que eles distribuíram aqui, equivalente a um yield de 13,57% ao ano. Então, deu acima da Selic, e se descontar o imposto da Selic ainda foi bem acima, né? Ou seja, um IPCA mais 8,57. Então, a rentabilidade do fundo está tá bem elevada, né? Panorama macro, e ele fala aqui um pouco agora da condição macro. Eu falo dos Estados Unidos, do Brasil, né, dos problemas que estão tendo para justificar essa questão do preço dos ativos. Então, no cenário macro, continua-se a observar a tendência dos bancos centrais a manter os juros elevados. Então, lá nos Estados Unidos, eles vão manter os juros elevados, né, por conta da questão da inflação, e ele fala que deve ser por um longo período, também com preocupações com relação ao déficit americano. Então, nos Estados Unidos, a gente acha que é só o Brasil, mas lá nos Estados Unidos também está tendo inflação, está tendo essa preocupação aí com o déficit público, estão gastando aí também mais do que arrecadando. Então, todas essas questões aí vão fazer os Estados Unidos manter taxa de juros mais alta, e também essa taxa de juros que mantida mais alta nos Estados Unidos, ela acaba refletindo aqui. Então, a gente tinha uma expectativa de Selic final ali na faixa 9,5, e hoje em dia já é 10,5, né? Então deve permanecer em 2 dígitos. Panorama externo, uma desaceleração da atividade econômica doméstica pode impactar a redução do ritmo de redução da Selic. É isso. Então, a Selic, que antes ficaria até 9,5, e agora o pessoal está esperando que ela fique até 10,5. Lógico que é futuro, a gente não sabe realmente como é que vai ficar, mas essa que é uma expectativa de que a redução da Selic já não vai ser tão rápido quanto a gente gostaria, né? O destaque negativo aqui é a preocupação com as contas públicas. Então, aqui no Brasil também, né, também estão gastando mais do que estão arrecadando. Aumento da dívida bruta e líquida. Então, o aumento da dívida é ruim, aumenta o risco do país, aumentando o risco do país, o país tem que pagar mais juros para se financiar, né? E como ele gasta mais do que arrecada, e ele precisa arrecadar para fechar essa conta, ele tem que pagar juros mais altos se o risco dele aumentar. Então, é uma coisa que leva a outra, né? Em outubro, houve 2 aquisições aqui deles, né, dos ativos aqui do fundo. Então, um deles foi o CRI Pátio Malzone, 10 milhões aqui, a exposição de 2,89 do patrimônio do fundo. E aqui tem uma explicação que ele fala, ó, IPCA mais 6,75, né? Então, isso aqui foi a taxa de aquisição dele.
Só que na curva, né, e aí é outra coisa, estava IPCA mais 5,92, ou seja, o CRI valia mais do que foi pagado por ele. Digamos assim, a empresa conseguiria o empréstimo a 5,92, mas no mercado aqui está IPCA mais 6,75. Então é uma marcação que ele fez, ele comprou mais barato do que valia, digamos assim, né? Então foi uma boa compra do fundo. E aqui tem uma outra coisa aqui que é interessante de saber discutir, né? Juros mensais e amortização bullet. Então o fundo ele paga tanto o juro quanto a amortização. Os juros aqui está falando que é mensal, normalmente os juros são mensais, né? E aqui a amortização bullet ela é toda no final. A amortização só se paga no final. Então você fica pagando juros o período todinho, né? E a amortização ela é paga no final, o pátio Malzone. O MRV, da empresa MRV, ele foi adquirido aqui a CDI mais 3,5 e na curva também estava o mesmo preço, CDI mais 3,5. Então foi comprado no valor justo aqui. E esse aqui, né, esse RI é previsto os juros e a amortização mensal. Ou seja, todo mês você vai receber, além dos juros, a amortização do mês. Então você vê que tem uma diversificação com relação a essas estratégias aí de pagamento dos CRIs. Em relação aos CRIs dos corporativos, todos em carteira estão adimplentes. Então todo mundo está pagando direitinho e tal, mas ele ressalta aqui uma situação, né, que eles estão de olho. O CRI Coteminas, ele tem sido acompanhado de perto a gestão em relação da delicada situação financeira. Então, eles estão passando por dificuldade financeira, eles estão fazendo esse acompanhamento de perto. Só que eles falam o seguinte, ó, a operação possui garantias, né, que não estão vinculadas aqui só ao balanço da companhia, ou seja, tem a alienação fiduciária do imóvel, uma cessão fiduciária aqui dos recebíveis dele, carta fiança, fundo de liquidez, né, que é um fundo aí que você pode ter um dinheiro separado, né, para essa questão da liquidez da empresa, então você acaba tendo várias fatias de garantia, né, com relação a esse ativo. Então, ele chama aqui de sobrecolateral, né? Sobrecolateral é essa garantia a mais, né? É bastante superior ao saldo devedor. Então, as garantias são superiores ao saldo devedor. CRIs, né, em momentos de crise, podem sim dar problema. Né, e aqui, mais uma empresa. Lá embaixo a gente vai ver o percentual que o fundo está exposto, né, e o que essa Coteminas faz. São coisas que seriam interessantes a gente dar uma olhadinha aqui no relatório. Então, histórico de distribuição por cota, a gente teve aqui em 2013 9,62, 2014 10,70, então a gente teve uma subida, né, da taxa de juros aqui. Então o fundo, com essa subida da taxa de juros, ele acabou performando melhor. Depois, em 2017 até 2019, aqui mais ou menos, ele distribuiu menos, só que o preço da cota subiu bastante, né, por conta da queda aí da taxa de juros. Depois aumentou de novo a taxa de juros, aumentou os rendimentos de novo. Então, os CRIs, né, os fundos de papel, são assim, eles são indexados, a depender do tipo de indexador, CDI. Tem uma parte dele a CDI sobe tudo, né? A inflação subiu, sobe a parte de inflação. E a gente vai ver que o portfólio aqui do PORD é dividido, ele é bem dividido aí entre o CDI, que é a taxa Selic da economia, e o IPCA, né, que é indexado à inflação. E aqui a rentabilidade efetiva, né, do PORD, o PORD, como é mais antigo, é interessante a gente dar uma olhadinha. Então, aqui comparou aqui desde 2013, que o IFIX é mais recente do que o PORD, até 2023. Não, o IFIX é de 2011, né, o PORD é de 2012, é isso mesmo. Então, a gente tem o período aqui desde 2013, 2012 não tinha o ano fechado todo, eles compararam aqui desde o início do fundo, desde 2013 até 2023. Então, você vê que o PORD, ele superou aqui o IFIX, né, e principalmente nesses momentos aqui de crise, que a partir de 2020, né, que teve a pandemia aqui. Olha só a subida aqui do PORD, né? E olha aqui o IFIX, ficou meio de lado, né? Então a parte de tijolo não subiu tanto, taxa de juros muito alta e tudo. A taxa de juros muito alta, né? A parte de CDI, a inflação vindo forte, né? Aí o fundo subiu bem. Então essa estratégia de você ter fundo de papel e fundo de tijolo, ela serve para esses momentos. No momento que o tijolo está performando mal, você tem o CRI para performar bem. Aí, em outro momento que a parte de tijolo vai subir bem, o CRI vai estacionar, né? Então, a depender do tipo de economia, você acaba captando o ganho de um lado ou de outro. Então, o 237 aqui, né, a rentabilidade do fundo desde o início, contra o benchmark 163. Esse benchmark mudou várias vezes aqui. Ó. Então, lá no início era CDI, depois eles mudaram aqui para NTNB, né, de 6 anos, e depois passou a ser o IMAB, né, que são um grupo de NTNBs com vencimento aí.
determinado vencimento. Então, eles mudaram bastante, mas ainda assim, né, somando todos os benchmarks aqui, o fundo foi bem. Análise da sensibilidade, essa análise de sensibilidade aqui, ela fala se você comprar a cota, que valor, qual a rentabilidade que você vai ter. Então aqui, a cota mais baixa que está aqui é 89,66, né? Então você vai ter aqui um IPCA mais 8,57, e se você for considerar o pagamento de imposto, né, no IPCA, fica um IPCA mais 10,86, só que a cota não está nem 89,66, a cota aqui está 88,97, quanto mais baixa do que essa 89,66. Então, esse IPCA aqui deve estar em torno do IPCA mais 8,7, alguma coisa assim, né? Está um pouquinho acima desse 8,57 aqui. A demonstração do resultado do fundo, né? A gente vê acumulado aqui do ano, 38 milhões, teve um ganho de capital aqui, mas o ganho de capital pequeno, não foi muito grande o ganho de capital. Total de 40 milhões, teve uma receita financeira, despesas, o final deu 38 milhões, e ele distribuiu também 38 milhões. Então está distribuindo só o que realmente está aparecendo em caixa aí dentro do período, né? Tem um resultado ainda acumulado aqui de 1,60 por cota que não foi distribuído, de 1,61. O portfólio do fundo, a gente vê aqui o CRI corporativo, o sênior está em 7%, e o CRI corporativo, cota única, 57%. Então, o CRI corporativo tem mais de 60%, né, dos ativos aqui do fundo. E os pulverizados, mezanino ou sênior, mezanino é mais arriscado, só 2% aqui. O pulverizado sênior, 13% das cotas. Então, a gente vê que ele foca mais aqui os ativos dele, CRI corporativo. E aí a exposição para o indexador, eu falei aqui, né? PCA 45%, PCA mais, e o CDI 44%. Então está bem dividido. Ele é um fundo, é bem difícil você ver isso, né? Um fundo que tem metade PCA e metade CDI. Ou um foca mais no CDI, ou foca mais no PCA e tal. A estratégia dele é diversificar nos dois indexadores, que é uma boa estratégia, né? Então, a taxa média da carteira CDI mais 4,83, IGPM mais 7,52 e PCA mais 8,07. Essa aí é a taxa média da carteira dos ativos do fundo. Né, dos pulverizados, que é uma parte pequena, né, a gente viu que a parte dos pulverizados na faixa de uns 20%, maioria é residencial, 78%. Aí ele fala aqui de todos os corporativo é a maior quantidade realmente de ativo deles, ele fala qual tipo de ativo que tem e qual a garantia que ele tem. Então, essa aqui é a Coteminas, por exemplo, que a gente vai ver, tem a hipoteca de imóveis, cessão de recebíveis, a aval ou fiança, né, do proprietário, ou de banco e fundo de reserva. A Coteminas, ela tem aqui a concentração dela 7,19, então tem 7% do PL do fundo. Então ele é um dos maiores exposições do fundo, então por isso que o fundo está acompanhando de perto. Então tem a MRV, né, o risco de crédito está tranquilo, e aqui a Coteminas. Então, ali embaixo a gente vai ver o que a Coteminas faz, ele fala aqui um pouquinho de cada um dos ativos, taxa, aquela coisa toda. A gente vai focar mais aqui na Coteminas. Então é um CRI corporativo. O que a Coteminas faz? Ela é uma empresa aí de 67, lá em Minas Gerais. Ela atua no segmento texto, então, cama, mesa e banho. E aí ela tem algumas marcas que são bem conhecidas, né? A Artex, a Santista, Casa Moisés e a Martin. A Martin é de luxo, né? Uma mais alto nível aqui, essa questão da produção, né, dela de cama, mesa e banho, né? Então são marcas aí bem conhecidas e tudo. Você vê que a empresa está passando por dificuldade por conta, né? Essa crise, pandemia, essa coisa toda. É normal, toda empresa passa, né? E o fundo está se preocupando ali em monitorar essa operação, né? Então, a gestão ela tem que fazer isso mesmo. Então, você vê que a gestão do fundo ela fez uma diversificação entre seja CRI corporativo ou CRI pulverizado, entre indexadores, né, vários tipos de garantia ali por empresas. Então, um fundo ali que se preocupou com isso e está, né, com a operação aí que eles estão, a empresa está com uma certa dificuldade financeira, mas eles estão acompanhando de perto. E tem um sobrecolateral, né, que é uma garantia interessante acima do valor que o fundo está devendo. Então é assim mais ou menos que a gente faz uma avaliação rápida, né, de um fundo de CRI. Lógico que você tem que olhar todas as operações quando você vai investir em um determinado fundo, né, mas é mais ou menos por aí. Você tem que ir olhando, você tem que ir abrindo aí, tirando as dúvidas, né, em cima de todos os ativos que o fundo acaba carregando. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com alguém que você acha que pode se interessar. Aqui embaixo aí tem, né, os links para o nosso clube de canais, para o nosso relatório de fundo imobiliário, de FIP e de FIINFRA também.
tá? E até o nosso próximo vídeo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje.